junto do General Noel, na Argélia, um fantasma, Beniboa, com elmo e turbante. Richetti pôde ouvir o ruído dos seus passos, constatar o calor, notar-lhe a respiração e também premir os ossos das suas mãos. Tendo Richetti preparado um copo com água de barita límpida, de modo que, soprando em um tubo, se podia fazer gorgolejar o ar expirado, Beniboa tomou o tubo das mãos do General Noel, e, seguindo suas indicações, soprou de modo a fazer gorgolejar por espaço de meio minuto o ar expirado, provocando o embranquecimento do líquido, o que prova haver expirado ácido carbônico, como se vivo fosse. E é curioso, a propósito, que ele depois, como que em uma ribalta, fora da tenda, agradeceu, com inclinações cômicas, os aplausos dos assistentes, que julgou a ele endereçados, e não pelo êxito da experiência científica. Vaidade que se perpetua no além. Em outra sessão, em dado momento, apenas Beniboa entrou novamente na câmara, junto desta se viu, entre a cortina e a mesa, formar uma bola luminosa, branca, que rodava pelo chão. Desta bola desabrochou, erecto, como que saindo de um alçapão, o Beniboa, não muito alto, com um pano e cinturão, andava cocheando, arrastando-se como se não pudesse suster-se nas pernas, e depois, vizinho à tenda, caiu e desapareceu no solo, produzindo um ruído de claque-claque. 3 ou 4 minutos depois, aos pés do general, reaparece a mesma bola branca, resvés do chão, e dela de novo reputa Beniboa, para depois tornar a desaparecer no solo, com idêntico ruído, e abaurando, com alguma violência, as pernas do general. Este fato é de grande importância, porque não se pode atribuir a truque a bola luminosa no solo e que se transforma em um ser vivo, tanto mais que, no dia seguinte, Beniboa aparece trasladando a câmara para outro ponto atrás da qual se havia formado primeiro. 3 vezes se renovou este estranho fenômeno. Uma vez, Beniboa apareceu só com o turbante com bigode negro. Estava agigantado, quase tocando os bordos do baldaquino, e teve de inclinar-se devido à grande estatura que assumira. Depois, abaixa a cabeça até ao chão, desaparecendo junto com o manto que o envolvia. As sessões eram celebradas em um quiosque isolado de qualquer habitação, ante 7 pessoas, quase todas da família Noel, entre elas Marta, a médium, de 19 anos de idade, e esposa do filho do general, quase sempre acompanhada de uma preta, chamada Aiza, que se acreditava também fosse médium. A câmara mediúnica era constituída por um baldaquino triangular, fechado por tenda espessíssima, dentro da qual se viu Marta, à esquerda, e Aiza à direita. Destas sessões se obtiveram, simultaneamente, 5 fotografias, à luz de magnésio e clorato de potássio, com uma Kodak e um aparelho estereoscópio Richard, o que exclui toda a possibilidade de fraude fotográfica. As chapas foram reveladas em Argel, por um óptico que ignorava todo o ocorrido precedente. Na fotografia emerge, na abertura da câmara, uma pessoa corpulenta, envolta em manto branco que esvoaçava. Sob o manto, muito sutil, transparece o cúbito, o braço e uma das mãos do fantasma, enquanto a outra mão, completamente materializada, termina em um vapor branco. À esquerda se vê o encosto da cadeira de Aiza, com a espada à esquerda bem clara e distintos os desenhos da sua veste. Em outras sucessivas fotografias não se vê toda a figura, mas apenas o queixo, a barba e algo do nariz. Abaixo do fantasma, à sua esquerda, no lugar de Marta há uma espécie de manga que parece oca. O pano pendente dos braços esquerdo e direito é como que uma nuvem branca que cobre a cabeça e o corpo de Marta. Os 2 médiums estão unidos por uma larga mancha luminosa. De certo são formas incompletas neste fantasma, porém, apesar disso, bem estudado, pois, exatamente por tratar-se de seres não vivos e completos, a forma incompleta é a regra, e não exceção, e a estereocopia exclui toda a dúvida, dando, à direita, mais nítidos contornos da espádua de Aiza, e abaixo, à esquerda, fazendo distinguir bem a manga de Marta em plano posterior. Na fotografia estereoscópica, tomada em outro dia, se vê nitidamente a figura de Aiza,
que se volta para Beniboa, que tem a cabeça coberta com elmo e em cima do elmo um turbante, uma espécie de banda lhe cobre a bochecha e a orelha direita. Do turbante parte uma tela flutuante, cuja luminosidade se reflete sobre a mesa, sua face é menos distinta do que a da parte escura. Em outra fotografia, a face de Beniboa está descoberta, tem longa barba, e junto dele se vê bem Aisa. Em outra, se distingue, ao lado de Aisa, Marta, sentada, de quem se pode distinguir o vestido, a cintura e o braço direito voltado para ela própria. Nas várias fotografias há diferente estatura de Beniboa, ora é maior, ora é menor. Tudo isto exclui qualquer possibilidade de engano. Além do mais, Marta é de idoneidade absoluta, supor que possa levar o elmo, o manto e o turbante, que antes da sessão não se encontravam na câmara, e que depois desaparecessem repentinamente, é ridículo, tanto mais que as vestes de Marta, quase transparentes sobre o seu talhe gentilíssimo, não poderiam ocultar todas as volumosas vestimentas de Beniboa, nem o manequim de apoio. Acrescente-se que Beniboa parecia vivo, movia-se e falava, não havia cavidade no chão onde, por 3 vezes, se enfoçou e desapareceu. A câmara mediúnica e o quiosque foram revistados antes e depois da sessão. Está, pois, demonstrado que alguns, ao menos, destes fantasmas apareceram, e não por breves instantes, nem fragmentários, e sim com todo o corpo e por anos inteiros, de modo que se pôde verificar peso, temperatura, pulsações, expirações de gás carbônico, e fixar o caráter moral deles, doce, benévolo, apostólico, encateking, vaidoso e paurador, em Walter e em Fenoit, sério, austero e orgulhoso, imperator, genial e ambicioso, em Pelion, em culto, em Yolanda, de 2 se possuem os retratos simultaneamente com os seus médiuns. De resto, se o fenômeno do fantasma completo é bastante raro, frequentemente surgem aqueles fragmentos de fantasmas, rostos, braços, mãos, que aparecem a miúde nas sessões mediúnicas. E se também os fantasmas completos ou incompletos não aparecessem, teríamos a demonstração da sua presença e ação naqueles gestos e atos inteligentes, algumas vezes estéticos e também artísticos que têm lugar à distância e fora da esfera de exteriorização da sua habilidade e competência. Há a bela frase de Flammarion: nada de singular foi revelado pelos espíritos e pelos médiuns que não estivesse já ao nível da capacidade dos presentes. Mas, eu pergunto, em uma sessão, onde não havia nenhum escultor, com um médium que não saberia esculpir um ovo, como se podiam formar aquelas maravilhosas esculturas, que também artistas não se sentem capazes de executar em tempo tão breve? E como se poderiam formar aqueles quadros, alguns verdadeiramente belíssimos? E como puderam Fenoit e Pelion fornecer profecias de fatos absolutamente não previstos e que, sem embargo, se verificaram? Em menor escala, pode dizer-se outro tanto daquela série de movimentos que supõem a ajuda de mãos de pessoa prática, tais o tocar bandolim, violino e em piano fechado, porque não se compreende que Eusápia, ainda que exteriorizando a motilidade de seu duplo, obtivesse resultado que não teria podido conseguir quando desperta, com sua mão feminina, por hábil que fosse. Entretanto, compreendamos que o possam as formas fluídicas animadas pelo corpo vivo da médium, e compreendamos que, fundindo-se um espírito mais ou menos iluminado no corpo de Eusápia, pode dar lugar a energias e atos dos quais ela sozinha não seria capaz, qual ocorre com o espermatozoide que se torna fecundo se chega a penetrar no óvulo, e nada mais vale se nele não se integra. Estatística, mas, as numerosas aparições fantasmáticas estudadas na magnífica recompilação Phantasms of the Living, de Gurney, Miers e Podimori, trazem uma prova estatística da sua realidade. Sobre 5.705 pessoas submetidas à sua investigação, 96 tiveram alucinações verídicas de fantasmas, 44 de pessoas mortas havia muitos anos, e 13 de mortos de pouco tempo, 23,
ou seja uma para 248, foram alucinações visíveis de pessoas vivas adormecidas ou enfermas, e 1 sobre 40 de pessoas mortas nas últimas 12 horas. Assim, como tais cotas sobrepassam em muito aquelas das leis de probabilidades acidentais, e de igual modo a maioria destas aparições eram imprevistas e cerca de 93 delas foram vistas por muitas pessoas simultaneamente em diferentes lugares, e muitas constatadas com os sentidos da vista, do ouvido e do tato. Assim vem a quase certeza da influência do moribundo e também do recém-morto no fantasma transitório que, na maior parte dos casos, se apresentava uma vez apenas. E aqui também se acrescenta o fato de que, não raras vezes, estes fantasmas foram percebidos igualmente por animais domésticos, prova de que não existiam apenas na fantasia excitada do homem. Samuel Johnson cita o caso de cavalos que se empinaram quando seu cavaleiro via um fantasma. Um fantasma foi visto por 2 meninas de 13 anos de idade e por um cavalo, que estremeceu e não mais quis andar para a frente. Zeksheni possuía um cãozinho que saía da sua casinha, saltava e ladrava de alegria quando se evocava o espírito do menino Emílio, com quem antes brincava. Parece, pois, que se deve integrar a força mediúnica com uma outra, ainda que transitória, a qual seria a dos mortos, assim denominada pela tradição de todos os tempos, de todos os povos e pela observação experimental. Provas históricas, acrescento que idênticas aparições têm chancela histórica. No dia 1 graus de fevereiro de 1733, o Feldmarechal von Graumbichl se encontrava enfermo, em Crossen sobre o Oder, aonde fora convite do seu soberano, um mês antes, para render homenagem a Frederico Augusto, o qual, em seguida, regressou para a sua Polônia. Às 3 horas da tarde, o marechal ouviu rumor em seu aposento, e, na penumbra do recinto, cujas janelas estavam fechadas, viu o dito rei que se aproximava até tocá-lo, dizendo: "Acabo de morrer, em Varsóvia." 3 dias depois, chegava a notícia oficial de que Augusto I havia falecido na mesma hora em que Graumbichl tinha visto e ouvido o fantasma dele. Em sonhos, Petrarca viu aparecer o bispo Colonna, que então regia uma diocese na Gasconha, que lhe disse: escreve o próprio Petrarca, em carta ao bispo João Andréa, com ar assim de quem costuma ser risonho, recordas quão fastidiosas foram as tempestades dos Pirineus, quando estavas comigo diante da Carena. Pois bem, a mim também chegou o tédio, e vou para Roma, para não voltar jamais. Eu lhe rogava que me levasse consigo, mas ele, depois de estender-me a mão aberta, 2 ou 3 vezes, me replicou, mudando de pronto a expressão do rosto e do tom da voz: agora não te quero para companheiro. Fixando o olhar, reparei, por sua exangue palidez, que estava morto. Presa de medo e de pesar, emiti um grito, e, ao mesmo tempo, despertei ouvindo desse grito o derradeiro som. Tomei nota do caso e do dia, narrando aos presentes, e o relatei em carta aos amigos. E eis que, depois de 25 dias, recebi a notícia da morte do bispo, e, confrontada a data, era a mesma de aparição. Seus despojos, eu não sabia, nem mesmo suspeitava, foram dali trasladados a Roma no 3º dia. Epístola, um abade de Saint-Pierre, nos discursos por expliquer la causa de quelques apparitions, refere o relato do protagonista de uma aparição, Bezuel, e que ele depois constatou verídica através de diversas pesquisas. Em 1876, Bezuel, que então contava 15 anos de idade, tinha grande amizade com o filho do procurador Abiachene, com o qual antes havia permutado a promessa de que o primeiro que morresse viria dar notícia do próprio estado ao sobrevivente. Transcorrido quase 1 ano daquela macabra promessa, e havia 6 semanas que Bezuel não recebia cartas do amigo, cognominado Desfontaines e residente em Caen, um dia, achando-se no palheiro da casa do senhor de Sorteville, se viu presa de tal aturdimento e debilidade, que perdeu os sentidos. Socorrido pelas pessoas presentes, tornou-se, e, enquanto ajudavam a descer a escada, percebeu Desfontaines junto desta, o qual o pegou pelo braço direito e o conduziu a uma via solitária, a 30 passos dali, e lhe disse:
Afoguei-me no rio de Caim, anteontem, a esta hora aproximadamente, eram cerca de 2:30 da tarde, eu fora tomar banho com fulano e cicrano. Na água, tive um delíquio, e afundei. Desfontaines lhe relatou em seguida quanto lhe havia sucedido, durante esse último passeio ao rio, e o que havia falado aos companheiros. Todas as particularidades foram verificadas verdadeiras por Bezuel, que, posteriormente, teve ainda, por 2 outras vezes, aparições do amigo. Capítulo 9. Fotografias transcendentais. A confirmação da existência dos fantasmas, a prova de que estes não são um fenômeno alucinatório, subjetivo, estaria fornecida, completa, nas chamadas fotografias espiritistas, se sobre algumas não houvesse suspeita. Eis qual é a história e a lenda. Em março de 1861, Muller, gravador da casa Bigelow Bruce Kermand, que dedicava suas horas de osso à fotografia, viu certa vez aparecer em uma das suas provas uma figura estranha ao grupo que fotografara, e concluiu que uma chapa já impressionada se havia, por engano, misturado com as novas. Mas, uma segunda prova deu igual resultado, com aparência humana ainda mais nítida. Esta seria a primeira fotografia espiritista ou transcendental. A notícia se espalhou rapidamente, e bem depressa o pobre diletante foi assediado com pedidos que chegavam de toda parte, e, para satisfazê-los, houve de consagrar 2 horas por dia a esta nova indústria. Depois, fazendo-se a clientela sempre mais numerosa, teve de renunciar ao ofício de gravador. Importantes personagens desfilaram ante a sua objetiva, conservando o incógnito, e só algumas pôde conhecer posteriormente. Dizem que aceitava todas as condições que exigissem para o controle. As figuras que apareciam eram as de seres cuja recordação preocupava a mente da pessoa que posava. O célebre fotógrafo M. Black, de Boston, inventor do banho de nitrato, fez um inquérito acerca do método de Muller. Por mediação de um amigo, que precisamente havia obtido uma prova do fantasma, Black ofereceu $50 a Muller para que operasse em sua presença. Com completo escrúpulo crítico julgou dever examinar objetivas, chapas, recipientes e banhos. Não mais perdeu de vista a chapa nos seus preparativos preliminares, e ele próprio a levou à câmara escura. Lá, ao revelá-la, viu aparecer o fantasma de um chinês sobre a espada do seu amigo. Muller foi em seguida encorajado a continuar publicamente suas provas. Com esse fim, abriu um gabinete em Nova York, depois de ter convencido seus colegas Silver, Gurney, etc., e não mais hesitou em aceitar trabalhos nos seus estúdios, com seus aparelhos e chapas, conseguindo sempre idênticos efeitos. Um dia, Muller é preso, em Nova York, sob acusação de bruxaria e fraude. Seu processo foi clamoroso, numerosas testemunhas o defenderam, e ele foi absolvido. Muitos continuaram depois as tentativas, com maior êxito. Afamado entre todos foi, pela constância, Joan Batty, de Clifton, Bristol, homem de provada honestidade e habilíssimo em matéria fotográfica, que quis rodear-se de seguros controles, e que, para maior precaução, quis operar no laboratório de um outro colega, Josti, usando um bom médium, Butland. Em uma primeira sessão, foram feitas 9 poses, sem resultado, mas, na segunda sessão, depois de 8 infrutíferas, na 9ª chapa apareceu qualquer coisa que, na revelação, tinha vaga semelhança com uma forma humana. Nas experiências sucessivas, obtiveram-se imagens que se assemelhavam à parte superior de um corpo de mulher ou se aproximavam à forma de uma estrela, de um cone, de uma garrafa. Com frequência, o médium, durante a pose, descrevia a forma das aparições, que depois se verificavam na chapa, e as suas descrições foram sempre confirmadas verdadeiras. Notável era a rapidez com que apareciam estas imagens na chapa, muito superior em que se revelam as imagens normais. Ainda aqui, e assim em outras provas, nos encontraremos, pois, frente a produções de uma certa matéria, invisível aos nossos olhos e luminosa por si mesma,
e que reflete sobre a chapa fotográfica raios de luz aos quais a nossa retina é insensível, e que seria dotada de tal energia fotoquímica que as suas impressões aparecem antes de todas as outras imagens, antes mesmo das figuras normais, cuja revelação exige mais longo tempo. Também dele suspeitaram, porém não foram estas as últimas provas de fotografias espiritistas. Experiências símiles e com igual fruto foram tentadas por Guppy, Parkes, Reeves, Russell, Slater, Williams, na Inglaterra, Remeus, na Alemanha, Damiani, na Itália. Wagner, na Suíça, com Slater, obtém um dia o retrato de uma sua irmã, entre dois rostos, um dos quais era sem dúvida o de Lord Brougham, morto algum tempo antes, e no outro Slater reconheceu o retrato de Robert Owen, ao qual estava ligado por sólida amizade, e que antes de morrer lhe havia prometido que, caso existisse um outro mundo, lhe apareceria. O editor de Boston, tinha entre os empregados uma jovem a quem era grandemente afeiçoado e que morreu aos 27 anos de idade. 7 dias depois da sua morte, um médium lhe disse que uma bela jovem queria vê-lo e oferecer-lhe rosas que tinha na mão. Depois de algum tempo, em Saratoga, conheceu outro médium, Slade, que, em sessão, ignorando totalmente os antecedentes, apenas tocou a mão de Doe, escreveu automaticamente sobre o oleado, "Estou sempre convosco." E a seguir a assinatura da morta. De regresso a Boston, escreve Doe, apresentei-me a médium Hardy e com a sua ajuda tive a aparição da minha amiga, a qual me disse que, em Saratoga, me havia dado prova da sua identidade. Acrescentou que estava sempre perto de mim e desejava dar-me o seu retrato, sugerindo-me ir ao fotógrafo Munler. Fui, e não o encontrando, anunciei-me a sua esposa com o nome de Sr. Johnson. Depois de uma semana, durante outra sessão, minha amiga apareceu, dizendo-me: "Como está, Sr. Johnson? Não havia notado até agora que se envergonhasse do seu nome." Tornei à casa de Munler, e, depois de 2 poses negativas, na terceira, estando a Sra. Munler em transe, compareceu minha amiga, dizendo: "Hoje, terá ver meu retrato. Estarei perto de ver, apoiando a mão em seu ombro e com uma coroa de flores na cabeça." E assim foi. E se trata de um séptico em espiritismo, que desconfiava do fotógrafo. Escolhi este único exemplo entre os numerosos que poderia citar de Munler, porque é o mais documentado e ocorreu quando as dúvidas e acusações contra ele deviam fazer aumentar as suspeitas de um já séptico. Também Hartmann, de Cincinnati, por ter obtido dessas fotografias, foi acusado de fraude, porém obteve os mesmos resultados quando uma comissão adversa quis presenciar as experiências e nelas tomou parte. O que entre tantas incertezas mais falha em prol da fotografia espiritista é o ver que, longe de cessar, depois dos processos clamorosos contra os fotógrafos, continuou e foi difundindo-se sempre mais, até nossos últimos dias. Recentemente, Carreiras contava de 2 médiuns, não profissionais, nem remunerados, de honradez inatacável, os irmãos Randoni, que obtiveram curiosíssimas fotografias deste gênero. Em novembro de 1901, o fotógrafo Benedetto, à luz do magnésio, fotografou Randoni e o Sr. Bettini, e, ao revelar a chapa, além da imagem, encontrou uma série de rastros luminosos e transparentes. Na manhã de 18 de março de 1901, Philippe Randoni sentiu-se impulsionado como que por irresistível sugestão a tentar uma fotografia transcendental, servindo de médium uma sua irmã. Desembaraçou para isso o recinto da mesa que estava no centro, colocou uma poltrona e uma cadeira ao lado uma da outra, com a ideia de que na primeira se acomodasse a médium e na segunda pudesse tomar lugar um espírito materializado, conforme acontecera em vez anterior. A senhorita caiu adormentada, subitamente, estando de pé, e então o irmão ajudou a sentar-se na cadeira, por estar mais próxima do que a poltrona. Imediatamente viu que se formaram em torno da irmã como que flocos de algodão branco, que rapidamente se condensaram em nuvens sobre a poltrona, à direita da médium. A senhora Masa também distinguiu perfeitamente uma figura branca, com cabelos pretos, meio difusa,
ao lado da médium adormecida, gemendo, como fazem todos os médiums em transe. Tomou Randoni a máquina fotográfica, abriu a objetiva, fazendo uma exposição de 30 segundos, fim da qual viu apenas a irmã. Antes, o fantasma permanecera materializado de 10 a 12 minutos, sem emitir som algum ou mover-se, parecendo apenas que se agitara quando Randoni o tocou, e parece que foi perdendo densidade no momento da pose. Revelada a chapa, em presença de 6 pessoas, chapa controlada e que se reconheceu ser uma das contrassenhadas, apareceu uma figura que, no negativo, não se distinguiu bem, mas depois deixou aparecer o fantasma de uma jovem, aparentando 17 ou 18 anos de idade, vestida de branco, com bastos cabelos negros, que, à semelhança de 2 bandós, lhe encobriam o rosto. A pressa e a agitação com que foi feita a fotografia foram causa de que faltasse a parte inferior do fantasma. Nenhum de nós a conhecia, porém, em muitas comunicações sucessivas, dadas pela voz da dita médium Randoni, o véu do mistério foi em parte levantado. Com efeito, aquela personalidade disse, não sem uma certa confusão de ideias, que desejou comparecer no dia anterior, quando viva, era jovem e bela, tão bela, que estava noiva, morrera em 1889, do véu em que a envolveram foi cortado um pedaço que seus pais conservam, que lhe cortaram o cabelo na parte da nuca, que eram muito formosos seus cabelos, fora rica e habitava um castelo nas terras de Ar. Em uma série de sucessivas comunicações, de outras particularidades, chamavam-lhe Bebela, tivera todas as coisas rubras à sua frente, que fira exposta ao povo durante 3 dias, e que os aldeões vinham contemplá-la, e diziam: pecado! Era tão bela! Viu-se levada a enterrar em um alto, no meio do bosque, em capela que tem uma janela, pela qual se pode ver o lugar onde está sepultada, que há uma luz acesa na capela, a propósito da qual fala. Dizei a Camilo que nem sempre acendem a luz, conforme ele desejaria. Quando faleci, estavam todos assim de vermelho, quando viva, ia com as monjas e com elas brincava. Por todos estes pormenores imaginei a qual família podia ter a morta pertencido. Atendo-me às informações, averiguei que, efetivamente, do príncipe M, em Ar, em 1889, morrera uma filha de 16 anos e meio, vítima de nefrite consecutiva escarlatina, de nome Isabel, de onde o carinhoso familiar Bebela, conhecido unicamente da família e dos íntimos da casa, como me foi confirmado por fidedigno intermediário, bela de talhe e de rosto, e abundante cabeleira, esteve exposta ao público 3 dias e foi inumada em capela familiar, cita na parte mais elevada da vila e adjacente ao castelo medieval. A mãe, porém, declarou não reconhecer a morta no pouco de rosto que se mostrava na fotografia, e acrescentou que os cabelos nesta apareciam mais escuros e mais lisos, que sua filha nunca esteve prometida, o que se explica pelos erros que os espíritos costumam cometer, e que não lhe haviam posto o véu de que falava e no qual se mostrava em volta. Afora isso, confirmou-me todos os detalhes indicados. A 27 de junho, quando a senhorita Randoni estava já vestida e colocar o chapéu para sair, caiu de novo em transe. Subitamente se formou a seu lado um fantasma envolto em volumosos panos brancos, visível da cabeça a um pé, que parecia calçado com meia, fantasma que foi fotografado, mas, pela escassez de luz, rapidez da aparição e por não estar bem formado o rosto, não saiu bem. Simultaneamente à aparição, foi feito o transporte, aporte, de uma tira de véu crespo, verde, com sinais de pregado, e de algumas flores fanadas. Os transportes de flores continuaram no dia seguinte, à plena luz, em presença de 5 pessoas, e isso constatei perfeitamente com os meus próprios olhos. Na última fotografia, embora não bem sucedida, há uma particularidade interessante: os cabelos do fantasma eram crespos, conforme, com efeito, os tinha Bebela. Parecia, com isso, que a entidade manifestada quisesse responder à objeção da genitora acerca da sua cabeleira. Tumolo, em Roma, em uma sessão com Puliti,
obteve a fotografia de sua filha morta havia alguns anos. Para evitar toda suposição de fraude, ele próprio comprara a chapa, e, para maior precaução, nela pôs sua assinatura, que se vê reproduzida no fundo da chapa, junto com a imagem da filha. Mas, talvez mais do que tudo, pela autoridade do nome, prevaleçam as provas de Stead de Ochorowicz. Stead nota, ele próprio, quanto é fácil o truque fotográfico, porém ele se serve de chapas contrassenhadas e reveladas por ele mesmo, e a garantia se estriba em ser o retrato, perfeitamente reconhecível, de um morto cuja existência era ignorada tanto dele quanto do fotógrafo que o ajudava. De tais fotografias, escreve, obtive diversas provas, porém referirei apenas um bem documentado caso. O fotógrafo, a quem a mediunidade permite fotografar o invisível, é velho sem instrução, clarividente e clareaudiente. Na época da última guerra dos Boers, pedi-lhe uma sessão. Apenas me havia sentado ante ele, disse-me. Outro dia, tive uma surpresa. Um velho Boer se apresentou no meu estúdio, armado de fuzil, e seu olhar feroz me sobressaltou. Vai-te embora, disse-lhe, não me agradam armas de fogo. E desapareceu. Mas, eis que voltou, entrando com o vestado desarmado e tem o olhar mais tranquilo. Deveis consentir que fique. Certamente, respondi-lhe, e poderá ver fotografá-lo. Sentei-me frente ao objetivo e o operador enfocou a máquina. Nada podia discernir, mas, antes de retirar os chassis, solicitei ao fotógrafo que lhe perguntasse o nome. O fotógrafo mostrou a atitude de formular uma pergunta e de aguardar a resposta. Depois, diz que se chama Piet Bota. Piet Bota. Objetei em tom dubitativo. Conheço um Felipe, um Luiz, um Cristiniano, e não sei quantos outros Bota, porém nunca ouvi falar deste Piet. Ele insiste em que é esse o seu nome. Quando foi revelada a chapa, vi, apoiado no meu ombro, um tipo galhardo e estruto, que tanto podia ser um Boer quanto um Mujike. Não disse nada, mas aguardei o término da guerra, e, a chegada do general Botha a Londres, lhe remeti a fotografia, por mediação de M. Fischer, agora primeiro-ministro do estado de Orange. No dia seguinte, M. Oissels, delegado de um outro estado, veio ver-me e me disse estar maravilhado de ver aquela fotografia. Esse homem é meu parente, e tem o seu retrato junto comigo. Foi o primeiro comandante Boer que sucumbiu no assédio de Kimberley. Petrus Botha, acrescentou, a que chamávamos Pied, para abreviar. A fotografia eu a conservo e foi igualmente identificada por outros colegas dos Estados Livres que conheceram Piet Botha. Foi por simples acaso que pedi ao fotógrafo o nome do espírito. Este fato não se explica com a telepatia. Ninguém, na Inglaterra, pude assegurar-me, tinha notícia da existência de Piet Botha. Mais importante é a fotografia do espírito guia de um médium, obtida por Ochorowicz. Eis o que ele escreveu. Mando-lhe a fotografia da pequena Stasia, tomada em 6 de abril de 1909, em câmara vazia, completamente escura, contígua em que nos achávamos, eu e a médium Tomakizik. A médium, colocada à frente da porta fechada do outro recinto, viu, por debaixo daquela, um clarão. Não podendo vê-lo do lugar onde eu estava, desejei que se reproduzisse, não se fez possível naquele momento repetir a fotografia completa. Estavam, também, presentes, Dives-me e Manuel. Pudemos constatar 12 clarões mediúnicos em diferentes pontos do aposento pouco distante da médium, da qual eu tinha presas as mãos. A fotografia da pequena Stasia foi tomada a meio metro de distância com um anastagmote-sutas, com a chapa Lumiere, retirada de uma caixa adquirida expressamente poucas horas antes, intacta. Esta luz ou clarão mediúnico iluminava só o fantasma e uma parte do encosto da cadeira em que ele estava sentado. Vê-se, examinando-a com uma lente, em torno da figura do fantasma uma espécie de franja luminosa, que, segundo a explicação do fantasma, provinha da concentração, naquele ponto, de um vapor luminoso que o circundava e do qual estava impregnado o mata-borrã, papel secante, com que, à falta de outra matéria,
se havia confeccionado o busto. A toalha esponjosa destinada a cobrir o resto do corpo do fantasma, pouco materializado, estendida por mim no encosto da cadeira, se encontrou, arrastada pelo solo e enxovalhada, sobre a mesa ao lado da parede. Os cabelos estavam materializados incompletamente. Entretanto, a médium em estado de vigília, sente apenas calafrio e tremor intenso, mas, algumas horas depois da sessão, o retardado prazer do êxito obtido se manifestou com força excepcional, prova da sua exaustão na sessão. Nos últimos, Análises de Ciências Psíquicas, com maiores detalhes, Oshorowicz explica como ocorreu o fato. Sua médium T sofrera um desgosto, em seguida advertiu, pelos movimentos de um cestinho próximo a ele, que seu espírito guia, Stasia, desejava falar-lhe. Em seguida, recebemos o aviso tipológico: quero fotografar-me, preparai o aparelho, instalai-o no centro do recinto, enfocando a 2 metros, não necessito de magnésio, nem de médium. No dia seguinte, 29, fui comprar chapas Lumière. A pequena Stasia, depois da refeição, anunciou-se com movimentos do cestinho, e repetiu: quero fotografar-me, pondo o aparelho sobre a mesa, perto da janela, regulando-o a meio metro, colocai uma cadeira diante da mesa e, depois, deu-me algo para cobrir-me. Contentou-se com uma toalha que estendi no encosto da cadeira onde devia sentar-se, abri obturados e fui reunir-me a médium em minha câmara, fechando a porta. Sentamo-nos pouco esperançosos de êxito, quando de pronto a médium viu, pela fresta da porta, um clarão, e aos 2 ou 3 minutos um toalheiro, em que a médium apoiava a mão, se moveu e se recebeu a mensagem: está feita, revelai a chapa. Entrei na câmara escura para fechar a objetiva, acendi a luz e vi que a toalha, antes posta no dorso da cadeira, estava sobre a mesa, amarfanhada, uma grande folha de papel secante, mata borrã, rasgada em parte, e úmida, estava na mesa de cabeceira. Aos 3/4 de hora se revelava na chapa a imagem de Stasia, que parecia não ter peito, nem ventre, nem pernas, e não podia, pois, ter sido substituída por uma pessoa viva e muito menos por um quadro recortado, porque em toda a periferia da cabeça eram vistos, com a lente, pequenos globos luminosos que provinham de vapores luminosos fluídicos, com os quais, conforme explicou, se havia constituído, porque globos luminosos menores formavam o resto do rosto e da cabeça. Ora, pergunta-se, não havendo ninguém entrado na câmara, quem havia mudado a posição da toalha? Quem trasladou e usou o papel secante que se encontrou molhado, para entrar em contato com os vapores fluídicos? A luz que permitiu fazer a fotografia proveio da esquerda, mas veio de cima, onde se assinalam bordas luminosas, e, na parte de baixo, caindo sobre a metade esquerda da toalha e projetando sombra no papel secante. Interrogada, Stasia respondeu que se havia sentado à frente da objetiva, que conseguira materializar-se no rosto e um pouco no cabelo, que toda sua figura era apenas o acúmulo daqueles globos luminosos de vapor de que estava formada, que havia provocado uma luz à esquerda e acima da parede. Não sei por que este clarão ilumina o meu rosto ao alto, e embaixo, pela esquerda. A maior quantidade de luz que se refletiu na fronte de Stasia vinha de cima. Ora, uma clarão de magnésio que eclodisse sobre a cabeça não teria fotografado o rosto, e sim velado a chapa. A participação da médium, que não se notou no momento, pois que parecia normalíssima, e com maior razão contente pelo êxito do fenômeno, se revelou mais tarde, à noite, com fortíssimas convulsões e mal-estar. Numerosa série de fotografias espiritistas foi conseguida nestes 2 últimos anos pelo Dr. Imolo, com a médium Lina G. Especialmente desenvolvida neste gênero de experiências, com o controle dos doutores Marzoechi e Aldenino, em Turim, em casa da Marquesa de R., e também do professor Richet, em Paris. A médium tinha por guia o espírito Vicente, de quem se fala no capítulo Identidade, o qual demonstra nas sessões o caráter brutal e cínico que apresentava em vida. Nas primeiras sessões provocava fenômenos desordenados,
incoerentes, queda de objetos pesados, ruptura de móveis e de instrumentos científicos e nem sempre com respeito à incolumidade das pessoas. Mas, com o progredir das sessões, foi-se, pouco a pouco, suavizando nos modos e na linguagem, embora conservando sempre o caráter brutal, violento, e, em sumo grau, a autonomia. Prometeu, ante os insistentes pedidos dos experimentadores, que, com paciência e tempo, seria possível a fotografia de mãos e vultos mediúnicos, e, com efeito, ao cabo de um ano da citada sessão, manteve a promessa. Primeiro deixou ver, apenas perceptível, na sessão, com o eclodir do magnésio e do clorato de potássio, a sua efígie em um busto de gesso, tronco na parte inferior, em ângulo agudo, depois, uma mão que rodeava, à guisa de colar, a cabeça da médium, mais tarde, um crisântemo na cabeça de um dos controladores. Esta flor desapareceu, disse Vicente que, tendo-a materializado, teve de a desmaterializar, e depois ainda fez demonstrações. Finalmente, fez alusão cínica a um incidente ocorrido, mão branca, de gesso, em posição de figurar chavelhos e que dava essa sombra. Doutra feita, aparece outra mão, aparentemente de gesso, sustentada antes por um braço do que por uma tabuinha retangular coberta pela cortina. Após 3 meses destas aparições incompletas, conforme havia prometido nas precedentes sessões, apareceu, contornada por véus postos no gabinete mediúnico, a face de mulher carecedora de tronco, que se dizia amiga de Vicente. Ao termo de um mês apareceu o rosto delicadíssimo de uma menina de 4 anos de idade, contornado por um véu mediúnico e que Vicente disse ser filha da anterior aparição. Depois de idênticas outras sessões sem novas imagens, apareceu belíssima e completa mulher, que se disse campesina e rival da precedente. Antes da sua aparição, foi sentida forte altercação na câmara mediúnica, repetiu-se com a própria voz da médium uma discussão de pessoas que queriam passar, para serem fotografadas. Apareceram depois figuras belíssimas e roçagantes, quase vivas. Ao todo, 3 mulheres, uma delas algo parecida com a médium, e 3 meninas, quase todas carecentes de mãos, de pés e de orelhas. Tinham, no geral, um véu mediúnico na periferia, os panos do gabinete lhes rodeavam o resto do corpo, como que a dissimularem a ausência das mãos e dos pés. Mas, o que mais importa, faltavam as sombras. Sempre, em todos os retratos, as figuras não projetam sombra ou a projetam só quando envoltas nos panos do gabinete. Em uma sessão de Richet, na qual Vicente pretendia apresentar um louco por mim incurado, apareceu um rosto de mulher convulsionaria, com a cabeça revirada para a da médium. Ora, estas fotografias, cuja autenticidade é segura, porque as vimos revelar sob nossos olhos, parecem ser, pela falta de sombra, reprodução de retratos feitos estupendamente sobre chapa e retalhados depois para simular um corpo verdadeiro. Não são de certo pinturas diretas, que a médium não podia realizar, pois possui apenas rudimentos de desenho, nem trazê-las escondidas, porque é revistada antes e depois da sessão, e menos Vicente, ser inculto e antítese de esteta. A única hipótese possível aqui, tal qual ocorre com as moldagens de gesso, sejam elas mediunicamente transportadas às sessões, de onde desaparecem depois, à semelhança de muitos transportes a portes mediúnicos. Noto nesta altura que a muitos profanos devem parecer fictícias tais imagens, porque são carecentes de uma parte do tronco e do rosto, quando não gessiformes ou rígidas, como se fossem fantoches plantados em bastões ou neles envoltos. Mas podemos assegurar haver visto os fenômenos em uma casa particular, em que preparamos o gabinete mediúnico e onde ninguém era suspeito, nem podia fazer truques. Pouco antes, vimos que Stasia aparecia com o tronco quase completo na fotografia, e ainda o Choroix pode constatar que aquele busto e aquele tronco eram formados com papel secante com pano que se encontrava no recinto. Nós, como humanizamos os instintos dos animais, errando frequentemente na interpretação,
Também assim damos por pessoa completa de ser vivente esses fantasmas que são quase sempre fragmentários e incompletos, que se ataviam, com diabrura, com os objetos que se acham ao seu redor, além do véu mediúnico para tomar forma que seja mais acessível aos nossos olhos, quando não assumem aquele aspecto de luzes errantes que talvez seja sua imagem mais sincera. Nestas, de moda, compareceram sob a forma de bustos, quadros e retratos. Creio, a este propósito, que aquela estranhíssima fotografia que Randone e sua irmã obtiveram, de uma certa Baruzzi, serva residente em Roma, e morta na Sardenha, no qual, além da própria imagem, aparecia de um bastião de Civitavecchia, ante o qual aparece de novo a mesma Baruzzi, com traços desvanecidos, ou seja, o misto de uma paisagem e do retrato da morta. E a este propósito, recordemos que, pelos últimos estudos de Taylor e de Rochas, as fotografias espiritistas se devem classificar em 6 espécies. 1 graus, retratos de entidades espiríticas, invisíveis em condições normais. 2 graus, flores, escritos, coroas, luzes, imagens estranhas ao pensamento do médium e ao do operador no momento da impressão da chapa. 3 graus, tipos que parecem a reprodução de estátuas, pinturas ou desenhos. Estas imagens se podem atribuir, injustamente, a fraude ou truques grosseiros, quando são talvez a reprodução de imagens mentais mais ou menos conscientes do médium, ou signos voluntários dados por inteligências estranhas do espaço. 4 graus, imagens de formas materializadas, visíveis por todos os assistentes. 5 graus, reprodução do corpo astral ou duplo de pessoas viventes. 6 graus, provas nas quais parece que a revelação nada a tenha feito aparecer, porém nas quais os médiums e os clarividentes distinguem uma imagem que ali consta, absolutamente autônoma da personalidade do observador. Análoga, parece-me, é a formação de esculturas perfeitas por obra de médiums ignorantes da arte que, portanto, não podem ser seus verdadeiros autores. Vejam-se, por exemplo, as esculturas obtidas por Eusápia, em 1875, Denton, com o médium Hardy, obteve em parafina o molde de mãos e pés, enquanto o médium estava a 60 centímetros de distância da parafina. Mais tarde, foram obtidas, com a parafina fechada em uma caixa, constituída por uma tela de ferro de malhas densas e solidíssimas, com o fundo e tampa de madeira. A tampa se compunha de 2 partes munidas de fechadura. Para maior precaução, a caixa foi envolvida em um pano, selando-se o orifício do fecho. Depois de 40 minutos, foram ouvidos golpes animados que anunciavam bom êxito da experiência. Rotos os selos e aberta a caixa, encontrou-se a forma completa de grande mão, que flutuava na água fria. O escultor O'Brien não hesitou em afirmar que, entre os escultores de fama, talvez não se encontraria um, entre cada 100, capaz de modelar semelhante mão, com todas as suas menores particularidades, e que correria ainda o risco de não triunfar, pois que, para reproduzir os objetos, se emprega o cunho em peças, o que ocasiona depois o incômodo do desbaste para tirar as barbelas das junturas. Com Remeus, em 1876, renovou-se a experiência, encerrando-se o médium num saco, que lhe tapava a cabeça e as mãos. Os dedos que se obtiveram eram de 1 centímetro mais curtos e 2 menos na circunferência dos do médium, porém algumas das características das mãos do médium, tais as rugas da idade, figuravam entre as do fantasma, que era jovem. Capítulo 10 – Identificação de fantasmas. Aquelas das fotografias espiríticas se juntam outras provas para documentar que as aparições e as comunicações tipológicas não são ilusão imaginativa dos médiuns ou dos presentes às sessões. Nomes. Morcelli afirma que, dos espíritos revelados até agora, não se conhece exatamente o nome, porque são criações da fantasia do médium. Seria esta uma forte objeção contra a realidade dos fantasmas, porém, podemos responder que o mais importante de todos eles, Pelion, viveu com o nome de Pellier e que Katia King era a senhorita Neil E. Morgan.
E se é verdade que muitos desdenharam revelar seus nomes, o que se deu exatamente com sua mãe, e se esconderam sob pseudônimos, é também certo que, na intimidade, depois de numerosas sessões, muitos, assim Imperator e Hector, terminaram revelando os assintomoses. No último livro de Joire, Les Phénomènes Psychiques, encontro larga série de indivíduos que não só deram seus nomes nas sessões tipológicas da Sociedade Estudie Psychique, de Nancy, senão que também provas de identidade, confirmadas 19 vezes em 20 casos. Tais foram, por exemplo, Garcia Moreno, que comunicou a única palavra pronunciada quando estava para morrer, assassinado a golpes de machete pelo irado raio; Henrique Carlos Montagni, morto no ano, e precisamente em Atlante, que declarou ter sido morto por um tigre, quando estava de serviço, e apelou para o testemunho de Daniel Richer, que confirmou todos os dados que aquele havia mencionado. E assim Maurício Baus, tecelão em Viri, que declarou haver morrido aos 20 anos, em Gerbipol, por embriaguez e frio, e o prefeito do dito lugar confirmou tal morte, na neve, em 1877. Impossível tratar-se aqui de criptomnésia, pois os presentes àquela sessão também não existiam em 1877. Também a senhora Duchenne manifestou haver falecido aos 78 anos, em Vendrede, o que foi pelo prefeito local confirmado. E assim Luiz Naldi e ainda João de Boutoris, que declarou ter vivido sob a regência, ter sido amigo do cardeal du Bois, ter nascido em Montalban, que seus parentes estavam agora em Montecome, o que foi confirmado pelo prefeito. Six Noma de Levitz falou de uma irmã, Isabel, que se constatou ter existido e que se manifestou em sessão, e citou certos parentes que residiam em Perpignan, Rua Nova, o que igualmente se positivou. De resto, uma comunicação de Gournay justifica a renitência dos espíritos em revelar os nomes, porque, se estes recordam ao médium fatos comuns ou que lhes são conhecidos, e então inspirando associações pessoais, revelam atividade subconsciente que tece novelas fantásticas, e, quando não são novos, não despertando associações antigas, só logram fixar-se pelo médium com muita dificuldade. Coincidências. Muitas coincidências provam a realidade das aparições e tolhem toda suspeita de origem sugestiva, como bem demonstra Laurent. De 666 aparições anotadas por Gournay, das quais antes falamos, 20 eram coletivas. Em 5 casos, o agente era desconhecido do paciente e, assim mesmo, foi descrito. Em 9 casos, a aparição apresentou alguma particularidade, um novo vestido, uma ferida, etc., cuja existência o percipiente ignorava. Eu, contudo, ouvi da senhora de March ter ela visto em sua vila, situada a 20 quilômetros de Siena, à sombra do professor Bar, que foi seu médico, com o rosto metade barbudo e metade imberbe, como jamais o houvera visto em vida. Ora, eu pude verificar que ele possuía esta anomalia que, em vida, sempre escondeu de todos, babeando-se diariamente, o que era ignorado pela senhora de March. E certo que muitas vezes firmar a identidade das aparições, no dédalo dos truques, confusões e erros de linguagem, erros frequentemente, como veremos, involuntários, separar o que cabe ao inconsciente do médium e dos assistentes, é difícil, mas casos há em que isso se consegue, com a confirmação dos vivos presentes ou distantes. Tais eram, por exemplo, as comunicações de Pellion. Pellion pertencia a uma grande família da Norte América, estudou direito, mas depois se dedicou completamente à literatura e à filosofia, tendo publicado 2 belas obras filosóficas. Interessaram-lhe vivamente as investigações psíquicas e a Sociedade de Estudos Psíquicos Americana, mas sustentou, particularmente com Ogdson, vivas polêmicas a respeito da sobrevivência, na qual ele não acreditava, prometendo que, a ser possível, trataria, depois de morto, de comunicar com ele. Pellion conhecia a potência da médium Piper, tendo assistido a algumas das suas sessões. No mês de fevereiro de 1892, caiu de um cavalo e morreu, ainda muito moço,
e a 12 de março se manifestou, por escrita automática, quando Piper era guiada por Pinuit, que procurou repeli-lo, mas depois se adaptou à sua intrusão. Das 156 pessoas que estiveram em contato com a Piper, reconheceu 30 e a cada uma dedicou palavras alusivas ao respectivo passado e relações com ele antes de morrer. Assim, perguntou a Alvar se ainda se ocupava em escrever acerca da sobrevivência. Eu acrescentou: resolverei o problema de Catarina. Esta frase não podia ser entendida por quem não soubesse, e Alvar o ignorava, que, anos antes, havia com ela discutido a respeito da eternidade e do espaço, e lhe dissera: resolverei estes problemas. A senhorita Vance, inscrita em uma sociedade mútua pela arte de escrever, perguntou: quem corrige os escritos, agora que não estou aí? E lhe falou do irmão dela, que fora seu condiscípulo, e da casa de campo onde existia uma vinha de um lado e um baloço do outro lado. Reconheceu os botões de punho de João Arte, os mesmos que lhe havia ofertado antes de morrer. E minha mãe, acrescentou, os pegou, deu a meu pai, que lhes remeteu. E olhando uma fotografia, e a vossa casa de campo, mas lhe falta uma dependência. E, com efeito, faltava na fotografia um galinheiro. Pediu a Evelina, filha de Wade, notícia de um livro que lhe havia ofertado com dedicatória, e, recordando sua incapacidade para matemática, disse: eu não te atormento mais. Hoje, porém, serias capaz de me dizer que coisa faz 2 somado com 2? Apresentam-lhe as primeiras linhas do pater, em grego, e ele, depois de longas hesitações, o traduziu, mas, no segundo versículo, acertou apenas com as primeiras palavras, conquanto fosse ajudado por Moses, como Stafford, em uma questão de anatomia nervosa, se fez auxiliar por Willis. Ora, a Piper não sabe uma palavra de grego, e, se o traduzisse do pensamento dos presentes, teria sabido traduzi-lo no todo, e não em parte. Acrescente-se que a Piper, por exemplo, se manifestou uma havaiana e comunicou 3 ou 4 palavras do seu idioma, que nenhum dos circunstantes conhecia, e isto vale para talhar ao meio aquelas objeções de que o médium recolhe do inconsciente dos presentes as noções que ele não tem. Certo dia, Lodge pediu ao seu falecido tio Gerry, que se comunicava pela Piper, revelasse algum incidente de sua vida, e ele respondeu: íamos num barco, que sobrou, e tivemos de atingir a margem a nado. Perguntem ao meu irmão Roberto. Disto não sabia Lodge, nem a Piper, pelo que se deve excluir o inconsciente e a criptomnésia. Interrogado Roberto, recordou que, efetivamente, estiveram em perigo de afogamento, não porque a barca sobrasse, erros comuns nos espíritos, e sim porque, saídos da barca, se puseram a brincar de luta, e caíram na água. Todos ignoravam o fato, e, como se vê, o ignorava, em parte, o próprio comunicante, que o desfigurou. Gerry também recordou que seu irmão Frank, muito jovem, subiu certa vez ao teto de uma cabana e se escondeu, que deu sopapos em um tal joio e foi ameaçado pelo pai deste, porém pôde fugir. Tudo isto era verdadeiro, mas ninguém o sabia. Outra prova de identificação psíquica é proporcionada pelas comunicações do pai de Slope, Roberto, que faleceu em 1896. Levara a vida muito retraída, sofrendo de apoplexia, de ataxia locomotora e de câncer na garganta, do qual morreu, de modo que, por 35 anos, não se moveu da distante granja onde nascera. Religioso, parcimonioso, delimitadamente, usava uma linguagem de provérbios, que, já morto, repetia, por exemplo: não fiques de mau humor, não se ganha nada com isso. Ainda que não tenhas o que desejas, aprende a contentar-te com menos, e não fiques mal-humorado. Tudo isso a Piper teria podido recolher das recordações dos presentes, mas, ele, um dia, acrescentou: como está Tom? Tratava-se de um cavalo, morto anos antes, do qual o filho ignorava a existência, de modo que teve de fazer longa investigação para entender a pergunta. Ainda pediu notícias de um gorro preto que, afirmou, usava. O filho de nada sabia,
Era filho do primeiro matrimônio, porém a sua madrasta confirmou o uso de tal gorro, durante muitos anos antes, e confirmou também a existência de uma garrafa redonda e outra quadrada, que teria tido sobre a sua mesa, garrafas a que continuamente se referia em suas comunicações. Lembras-te, dizia ao filho, da faquinha preta com que eu cortava as unhas e guardava depois no bolso da jaqueta. Embora o filho de nada soubesse, a